Então, irmãos queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus, sempre presente nesse ambiente, possa nos sustentar nessa noite, que todos nós estejamos abertos para receber a luz do ambiente, dessa espiritualidade tão amorosa aqui presente. Que tenhamos os pensamentos e os corações bastante sintonizados em Jesus, e muito vamos receber. Como disse a Leila, muita emoção, aí quando a Tiana tocou a música da irmã, muita emoção, e eu acho que cada um de nós... Alguém está chegando a casa hoje pela primeira vez? Não. Sim, seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos aqui. Quando ela perguntou, vocês ainda não tinham chegado. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. E todos nós que chegamos aqui, temos uma história para contar, né, sobre o SEMA. Não vou contar a minha, não se assustem, mas... Cada um de nós tem uma história para contar, tem uma coisa bacana para dizer, porque essa casa é incrível, né? Não é porque é a casa que nós abraçamos, mas o SEMA é diferenciado, é uma casa incrível, e todos nós amamos muito o SEMA. Então, vamos, com o nosso pensamento de gratidão, abraçar a irmã Maria Angélica, que é mãe espiritual de todos nós, que cuida de todos nós, em especial, com muito carinho. Então, que nós possamos enviar para ela, nesse momento, um forte abraço. Então, vamos começar a palestra de uma maneira diferente. Dessa vez, um pouquinho diferente, tá? E nós vamos fazer uma conexão dos nossos pensamentos. Vamos pegar um copo de água. Todo mundo sabe a importância da água para a vida? A vida não começa na água. A vida começa na água. O feto se desenvolve no meio líquido, não é? Então, a água é a sustentação da vida, concordam? É a coisa mais importante para a vida? Quando a gente chega no hospital, a primeira coisa que fazem é o quê? Soro. Não é assim? Porque ninguém pode desidratar. Então, vocês concordam que a água é a primeira coisa mais importante da vida? Nós conseguimos ficar, entretanto, 5 minutos sem beber água? Conseguimos? Então, vamos fazer agora uma experiência, que todos nós vamos curtir muito. Vocês vão fazer quando eu fizer. Nós vamos tampar o nariz e ficar 5 minutos sem respirar. Não se preocupem, vai ser desencarnação coletiva, mas nós estamos na casa da irmã Maria Angélica, está cheio de benfeitor aqui para nos receber, não é? E a gente vai poder dar um grande abraço. A coisa mais importante, a primeira coisa da vida, é o ar. A primeira coisa mais importante para a vida é o ar. Quando o bebê nasce, a primeira coisa, o médico dá uma palminha para respirar. Mas vocês viram, perceberam, sentiram como é fácil manipular a percepção das pessoas? Perceberam? Sim? Muito fácil. Principalmente quando nós estamos num ambiente religioso. Porque aqui nós estamos com fé. Então, nós estamos crédulos, não é verdade? Então, nós estamos aqui acreditando, porque o coração está aberto. Então, percebam, é muito fácil induzir o pensamento, é muito fácil conduzir o que as pessoas estão pensando. E foi assim que aconteceu com a história da humanidade. Ao longo dos milênios, desde o mundo primitivo, quem quiser estudar isso, está no livro A Caminho da Luz e no livro Depois da Morte, quando se estuda a história das religiões, que é muito interessante. Mas, desde o mundo primitivo, as religiões manipularam as mentes das populações, dos povos, porque o ser humano é naturalmente crédulo. E houve toda essa manipulação das pessoas, proposital. E, ao longo desses milênios, nós fomos vendo religiões primitivas fazendo isso. Jesus veio para mudar o rumo da história, e o que fizeram? Manipularam, nós mesmos manipulamos, naquela época, os ensinamentos de Jesus. Não aconteceu isso? Mudamos, por interesse, o que Jesus havia dito. Transformamos,
Fizemos as pessoas acreditarem que estava correto o que estavam falando. No entanto, tudo foi distorcido, o que Jesus disse. Mas, na história da humanidade, foi isso que aconteceu. Até que no século XIX, e o José de Arimateia falou isso, o que aconteceu no século XIX? Jesus viu que era o momento de enviar o Consolador prometido. Lembram que ele havia prometido um outro Consolador? Na última ceia, para os apóstolos, ele falou que pediria ao Pai para enviar um novo Consolador. E no século XIX, as populações já estavam mais intelectualizadas. A ciência já havia evoluído um pouco mais. Então, o que aconteceu no século XIX? Jesus providenciou a chegada do Consolador prometido por ele, aquele Consolador que viria esclarecer todas as coisas como ele havia falado, que esse Consolador viria esclarecer todas as coisas. Então, veio através de quem? Dos espíritos. Por que será? Não haveria meio de manipulação. Percebem? Percebem? É dos espíritos luminosos, dos espíritos de alta envergadura moral. Foram eles que trouxeram esse Consolador prometido. Alguns deles muito conhecidos, como Santo Agostinho, São Luís, vários outros, São Vicente de Paula. Vários conhecidos que vieram trazer a luz da doutrina espírita, explicar tudo que Jesus havia dito, mas espíritos de alta envergadura moral. E, portanto, a doutrina espírita ficou acima da manipulação humana. Mas ela começou lá na França, a gente sabe disso. É a religião dos espíritos, mas ela começou lá na França. O que aconteceu lá na França? Inicialmente, a doutrina espírita, como trazia muitas explicações e falava de ciência, filosofia e religião, o que aconteceu? Atraiu muitos intelectuais. Vocês sabem, já leram a história do Espiritismo? Atraíram muitos intelectuais. Vários personagens conhecidos da história eram espíritas, aderiram à doutrina espírita, como Victor Hugo, era espírita. William Crookes, o grande cientista inglês que descobriu algo que hoje nós nos fazemos. Na época se chamava estado radiante, agora se chama plasma. Plasma. Foi ele que descobriu o plasma, William Crookes. Então, um grande cientista, Camille Flammarion, que era um grande astrônomo. Então, outros tantos, Sir Arthur Conan Doyle, e vários. Charles Dickens. Muitas pessoas cultas, muitos elementos cultos da sociedade aderiram à doutrina espírita. Mas, depois da desencarnação de Kardec, apesar dos esforços de Leon Denis de seguir muito firme com o que Kardec havia trazido, aconteceu que, como os intelectuais haviam aderido, a doutrina espírita se tornou muito científica, não era esse o objetivo. Ela é ciência, filosofia, mas ela, acima de tudo, é religião que explica tudo que o Jesus fez através da ciência, usando uma filosofia. O que faz, na verdade, a doutrina espírita? Quando alguém perguntar para vocês, mas o que é a doutrina espírita? É uma doutrina cristã que tem por objetivo explicar as leis de Deus, gente. Ponto, é simples assim. É uma doutrina cristã que, assim como Jesus, que veio falar das leis de Deus, a doutrina espírita tem por princípio básico explicar as leis de Deus para a gente. E ela explica no beabá mesmo. Explica. E aí, a doutrina espírita, já Jesus havia previsto, porque conhece a humanidade, que tudo isso aconteceria. Ninguém pode achar que para ele isso foi uma surpresa. Ele é o governador espiritual do planeta, ele é um espírito puro. Ele entende as nossas tendências, as nossas fraquezas. Jesus já tinha programado da doutrina espírita vir para um país que seria um país mais simples, na verdade, com poucos intelectuais, um país ainda que estava aparecendo, que era o Brasil, com muitas dificuldades, como sempre teve. Mas aqui a doutrina espírita plantou suas raízes.
que aconteceu no Brasil? Vocês sabem? A mesma coisa. E começou os rachas. Só que a separatividade. A doutrina espírita tem que ser ciência, nós temos que abandonar a parte da religião, vai ficar só ciência, não, ela vai ser só religião, e aquela coisa toda. Entretanto, Jesus, que já sabia disso, já tinha enviado aquele que faria a união dos espíritas. Quem foi? Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, cujo trabalho principal foi a unificação dos espíritas, e que, quando dá mensagens, até hoje, ele fala, e por muitos anos, e principalmente lá no começo, ele bateu muito nisso, a unificação dos espíritas, e assim a doutrina espírita se manteve. Ele foi presidente da Federação Brasileira 2 vezes, espírita brasileira, e ele manteve essa unidade. Graças a ele, hoje, nós somos centros espíritas focados realmente nos princípios básicos da doutrina espírita codificada por Kardec. Nós devemos isso ao Dr. Bezerra. Foi ele que fez isso. Então, alguém aqui já leu o livro Na Seara do Bem? Pouquíssimo gente vende na livraria, tá? É um livro maravilhoso. E nós vamos falar assim um apanhadinho dele, porque é um livro fantástico que fala sobre reunião pública, isso que nós estamos vivenciando agora. E o que diz Na Seara do Bem? Primeira coisa legal que lá fala é que muitos trabalhadores que desencarnam, que são trabalhadores de um SEMA, desencarnam e seguem trabalhando nessa casa. Gente, não é o máximo? Ninguém acha isso legal? Gente, já pensou a gente desencarnar e poder, por misericórdia de Jesus, lógico, continuar trabalhando aqui com a irmã Maria Angélica? Não, isso é muito. É muito. A gente tem que seguir direitinho, rezar muito para poder ser acolhido pela irmã quando a gente desencarnar, porque vai desencarnar mesmo, né? Então, já pensou poder continuar no SEMA? Então, eles dizem lá no Seara do Bem que muitos trabalhadores desencarnam e continuam trabalhando na casa espírita a que eles pertenciam. Muito legal, né? E eles falam também da reunião dos espíritos antes da reunião pública. Eles se reúnem nos ambientes onde estarão as pessoas, sejam salão, sejam salas, e eles juntos fazem prece, limpam o ambiente, energizam o ambiente. Então, sintam aqui a energia, porque eles estão aqui, e eles estão aqui desde cedo, prepararam esse ambiente. Então, essa reunião se faz muito cedo. E também eles falam que isso aqui está em vários livros, mas eu estou resumindo aqui, porque nesse aqui está tudo condensado. O André Luiz fala isso, né? Aqui na casa, toda casa espírita possui uma equipe espiritual responsável por tratamento. Então, nas reuniões públicas, eles trabalham, são médicos e enfermeiros que trabalham olhando as nossas dificuldades, nos preparando para o passe, e, na hora do passe, eles trabalham para nos ajudar. E eles, inclusive, como é que eles utilizam, como é que é feito o passe? É uma união do fluido do médium, que tem que estar preparado, curso feito, tem que estar com muito amor, muita vontade. É uma união do médium, fluido do médium, dos fluidos espirituais, fluidos dos espíritos, e alguns deles são responsáveis por colherem fluidos da natureza, das plantas, principalmente. Eles trazem da natureza e misturam, e, na hora do passe, cada um recebe de acordo com a sua necessidade, de acordo com a propriedade da planta. Olha, gente, olha o trabalho que a gente dá e a gente não tem noção disso, não é? Olha que legal isso. Eles também falam, e, gente, eles têm, isso é importantíssimo, porque o que eles falam, que é muito importante a gente saber, é que toda casa espírita tem uma equipe de defesa e proteção, que se reúne na frente da casa, impedindo que eles fazem um campo energético, e esse campo naturalmente impede que espíritos bagunceiros, arruaceiros, entrem na casa. Eles não conseguem, porque dá choque. Quem lê o Nosso Lar vai entender isso. Então, não conseguem entrar, porque o fluido não bate. Por que dá choque? Não é um choque maldoso, é porque é um choque pelo fluido elevado, e o deles é de baixa, né, vibração. Então, não conseguem mesmo. Aliás, olha só, uma coisinha aqui, uma parte, que não é do livro. No Evangelho do Lar, mesma coisa. Todo mundo aqui faz Evangelho do Lar, né? Então,
o Evangelho do Lar, a gente faz o Evangelho do Lar, nós temos também uma equipe espiritual que defende o nosso ambiente, ok? Então, é importantíssimo praticar, fazer o Evangelho do Lar. Então, e na hora do passe, vamos nos ligar na equipe médica, isso é importantíssimo. E durante a reunião, que é uma coisa linda e que vários médiuns já descreveram, inclusive aqui na casa, cai durante a reunião, portanto, está caindo, vocês só não estão sentindo, hoje estão. Cai uma chuva energética durante a reunião sobre todos, como se fossem micro pétalas que se derramam sobre todos. Vão sentindo aí? Estão sentindo? Vão sentindo. Está caindo, gente, está caindo. Então, vamos aproveitar isso, nós estamos aqui, gente, são momentos maravilhosos, né? E quando as pessoas que estão presentes estão focadas no estudo, seja o estudo qual for, o nosso padrão vibratório entra na faixa do estudo, e eles aproveitam isso para nos ajudar, porque a gente não está pensando besteira. E aí eles aproveitam para nos ajudar. As pessoas que estão com pensamento longe estão bloqueando, porque eles não conseguem ajudar, né? Todo mundo trouxe aguinha fluidificada para fluidificar? As águas são fluidificadas com medicamentos específicos para cada um. Agora, tem uma coisa. No término da reunião pública, tem a prece, né? E aí, no passe, nós pensamos na gente, o passe é nosso, porque os espíritos aqui presentes, entre aspas, escanearam nosso organismo físico e espiritual. Eles sabem que nós estamos preparando. O passe é nosso. Na hora da prece, olha que lindo. Fazemos a prece, mentalizamos as pessoas que a gente quer ajudar. Eles veem esses rostos, eles veem, entendem, nosso pensamento alcança a pessoa, eles vão alcançar essa pessoa. Quando termina a reunião pública, eles saem em caravanas para irem atrás dessas pessoas que nós plasmamos e dos nomes das caixinhas de prece. Ninguém ficou lindo? Feliz? Não é, gente? Olha que coisa mais magnífica, maravilhosa. Gente, reunião pública é tudo. Reunião pública é tudo. E, às vezes, faz frio, hoje eu não vou. Está chovendo, hoje eu não vou. Quem perde é a gente, né? Então, quando a gente sai daqui, é muito importante que a gente mantenha essa vibração, porque a gente leva para a nossa casa, a gente leva para o nosso lar esta vibração. Nós estamos impregnados desses fluidos do ambiente, que estão chovendo sobre nós. Nós vamos ficar impregnados dos fluidos no passe. Então, é importante que nós levemos para a nossa casa esses fluidos. E, como nós falamos, a doutrina espírita explica as leis de Deus. E um dia, em um dado momento, quando a humanidade estiver com a mente mais aberta, não vai precisar de religião, mas não vai ter mais religião. Por quê? Porque todos vão conhecer as leis de Deus. Isso vai ter isso, não adianta. Isso é da lei de Deus. Isto é da programação espiritual de cada mundo. Todos vão conhecer as leis de Deus. Ora, se todos conhecem as leis de Deus, a doutrina espírita visa a explicação das leis de Deus, para que religião? Não vai ter, todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender as uniões, as reuniões, as preces. Todo mundo vai entender. Então, não precisa mais de religião. Onde é que está o reino de Deus que Jesus falou? Dentro de nós. Não está no templo. O reino de Deus está dentro de nós. Então, nós vamos ter consciência disso. Pronto, acabou tudo. Mas a doutrina espírita veio até nós pela misericórdia de Jesus. Nós jamais podemos esquecer isso, porque veio para esclarecer todas as coisas. Todas. E o que a doutrina espírita nos explica? Nós reencarnamos para quê? Para evoluir, para progredir. Mas evoluir e progredir significa o quê? Melhoria íntima. Melhoria íntima. Para isso, nós temos que fazer a transformação íntima, concordam? Nós reencarnamos para realizarmos a nossa transformação íntima. E o que a gente tem que transformar intimamente? As nossas fraquezas. As nossas fraquezas. Aquilo que para a gente ainda é uma tentação, que ainda nos tenta, mas que não é bom. Então, precisa de esforço? Para vocês, não?
Precisa de esforço, muito esforço, muito esforço. Mas vale a pena? Quando a gente consegue alguma coisa que a gente se esforçou, não vale a pena? Vamos pensar na criança na escola. Uma criança que está difícil, uma matéria que é difícil para as crianças é matemática. Não sei por quê, matemática é uma coisa maravilhosa, mas matemática. Vamos pensar na criança que tira 2, 3, 4 em matemática. Tá bom, tá, né? Vai levar bomba no final do ano. Aí pede ajuda, socorro à mãe, vai lá uma professora particular, ou dentro da escola mesmo, que algumas escolas oferecem reforço, e estuda, estuda, estuda. Essa criança começa a estudar porque ela quer passar de ano. Chega na prova final, ela tira. Quanto vocês acham que ela tira, depois de tanto esforço? 8. Eu vou escolher 8. Porque 10 é forçar a barra. Eu vou escolher 8. Vou ficar aqui com a turma do 8. Aí, ela tira 8. Gente, ela chega em casa com a prova, para a mãe dela, como? Exaltante, não é? Não é assim? Isso é conosco também. Todas as vezes que nós nos esforçamos e conseguimos e nós vencemos, como é que nós nos sentimos? Exaltantes, feliz demais, não é? Então, nosso objetivo real é a transformação íntima. E nós temos um modelo para isso, para nós sabermos o que é certo? Quem é o nosso modelo? Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Não é Jesus que a gente vem encontrar na casa espírita? A gente não diz o SEMA é a casa de Jesus. E o que nós buscamos aqui, então? Jesus. Nós não buscamos Jesus aqui? E o que nós encontramos aqui? Jesus, né? Então, aqui na casa se encontram benfeitores que trabalham com a irmã Maria Angélica, que é a governadora do nossa casa, né? Que trabalha para quem? E a irmã Maria Angélica é fiel a Jesus. Por isso, nessa casa, nós encontramos proteção, amparo, equilíbrio. Nós encontramos aqui. Olha só, não é importante para todo ser humano fazer higiene? Não é importante? Até porque se a gente não faz, cheira mal. Então, é importante fazer. Na casa espírita, gente, assim como nos nossos momentos de preces sinceras, aquela prece que sai do coração, nós fazemos a higiene da alma. A prece é a higiene da alma. Estar na casa espírita, trabalhando na casa espírita, na reunião pública, nós estamos fazendo a higiene da alma. Não é o máximo isso? É o máximo isso. Isso é muito, muito bom. Mas é preciso sempre o esforço para chegar aqui, para assumir um trabalho, para fazer um curso, para estudar. Nosso esforço é importante. A gente não ganha nada assim, não cai nada assim, né? A gente tem que ir fazer, tem que fazer alguma coisa. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Ok. Então, quando nós estamos trabalhando, estudando, nós estamos sendo estimulados para essa transformação íntima. E a Leila já falou, dia 15 agora, o SEMA completa 36 anos. Não é pouca coisa, não. E crescendo cada vez mais, mas crescendo com solidez, com firmeza doutrinária, com ética, com moralidade, com correção, porque a irmã Maria Angélica é trabalhadora fiel de Jesus. E interessante que o objetivo do SEMA é sempre alcançado. O que ele faz com a gente? Ele robustece a nossa fé. Ele robustece a nossa fé. Isso, acertaram. Ele robustece a nossa fé, não é? Por isso é que eu sempre chamo de FIT-SEMA. Então, vou explicar o que é o FIT-SEMA. Quando a gente vai na academia, a gente vai para fortalecer os músculos, né? Ficar com tanquinho, muquinho, cebolinha, sei lá como é que é. Então, na academia, a gente vai para malhar e robustecer o físico, né? Aqui no SEMA, a gente adquire musculatura espiritual. Aqui é a musculatura espiritual. E vamos dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar um corredor. Vamos imaginar um corredor.
Tem uma cadeira de ferro, esse corredor é estreitinho, tem uma cadeira de ferro, e tem uma pessoa que vai passar. Essa pessoa é muito fraquinha espiritualmente. Vamos falar espiritualmente. E aí, ela tenta tirar aquela cadeira e não consegue. Ela empurra, 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 faz força, empurra com o pé, com a mão, faz uma força enorme e a cadeira não se mexe. Fraquinha. A gente está falando de um problema, tá? A cadeira de ferro ali representa um problema. Uma pessoa que é fraca espiritualmente não consegue remover a cadeira. Percebem? Aí chega uma pessoa, fitsema. No mesmo corredor, a mesma cadeira. Mesmo caminho, a mesma cadeira. Fitsema, está saradão do sema. Chega lá saradão, com o dedinho, ela levanta a cadeira. Percebem a diferença? Da robustez espiritual, percebem? O mesmo problema, o mesmo caminho, a mesma situação. Uma pessoa robusta espiritualmente enfrenta muito melhor os problemas. Não é legal, então, a gente estudar, frequentar reunião pública e trabalhar na casa pública? É tudo, né? É tudo. Nós aqui fazemos parte da família Sema. Nós somos a família Sema, então nós somos todos irmãos. Irmãos, a irmã Maria Angélica já adotou todo mundo que entra na casa é adotado pela irmã Maria Angélica. Ela é nossa mãezona mesmo. Então, vamos nos sentir família. Família. A família nem sempre está numa harmonia maravilhosa, fantástica, não é? Mas se ama, se abraça, se ajuda. E esse é o nosso grande objetivo, nós estarmos aqui treinando, aprendendo a nos ajudar, apesar das nossas dificuldades pessoais, que são grandes, mas nós estamos aqui aprendendo a nos amar, a nos perdoar, a seguirmos juntos com essa irmã querida. E eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada um assim, qual é a sua história que você tem para contar do SEMA, aliás, eu tenho uma interessante, cada um teria uma história. Não, eu cheguei arrasado, ou então eu cheguei assim, eu cheguei curioso, e hoje eu não saio mais do SEMA. Interessante, eu vou contar uma história muito rapidinha, que isso aqui me ocorreu agora, viu? Essa é nova. Me ocorreu agora. Há muitos anos atrás, esse SEMA Barra não existia lá no Recreio, gente, mas tem muitos anos mesmo. Eu estava saindo do SEMA e passa uma moça, jovem, bem jovem, e ela fala assim para mim, eu também era jovem, tem muito tempo. Aí ela fala assim para mim, eu queria perguntar uma coisa, eu quero conhecer a doutrina espírita. Eu falei, então você, tá bom, seja bem-vinda, assiste reunião pública, faz um curso, começa pelo Livro dos Espíritos 1, naquela época o livro era dividido em 2, né? Começa pelo Livro dos Espíritos 1, vai estudando que você vai se sentir mais confortável. Eu falei, mas você tem algum assim, objetivo mais imediato? Eu não sei por que eu perguntei isso. A moça falou, eu tenho. Eu tenho medo de morrer, ela falou. Eu tenho medo de morrer e eu quero entender isso da morte. E 2, eu quero casar. Aí eu pensei, o que ela quer dizer com isso? Será que ela acha que o SEMA é casamenteiro, que ela vai pedir aos espíritos e os espíritos vão materializar um marido para ela? Ou será que ela está dizendo para mim assim, aqui eu tenho certeza que eu vou encontrar um rapaz do bem, ético, moralizado, e a minha cabeça está pensando, mas eu estou séria. E aí eu falei, tá bom, então, para você conhecer pessoas, a melhor coisa é você trabalhar. Mas eu nunca mais ouvi essa moça, passou um tempo, eu esqueci, ninguém fica lembrando disso. Daqui a pouco, a moça vem falar comigo. Eu estava no SEMA, lá, fazendo alguma coisa, estava na cantina, sei lá, ela veio falar comigo. Eu olhei para ela, cumprimentei, mas eu não me lembrava da história dela. Me lembrei dela, me lembrava da história dela. Aí ela começou a falar, olha, eu vim te contar que eu consegui uma coisa. Aí eu me lembrei. No que ela falou isso, eu me lembrei. Aí eu falei, será que ela casou? Aí eu falei para ela assim, e o que você conseguiu? Você resolveu aquilo? Ela falou assim, eu não tenho mais medo de morrer. Eu falei, eu toda feliz, achando que eu tinha sido um grande cupido, né? Aí eu falei para ela, poxa, que bom que você não tem mais medo de morrer. Ela falou assim, porque eu entendi que ninguém... Olha que interessante, quando a pessoa não tem noção. Ela falou assim, eu finalmente entendi que quando eu morrer, eu não vou ficar transparente. Olha, era o medo dela.
Gente, olha que coisa séria. O medo dela, não é estranho isso para a gente, para ela era concreto. Ela falou, eu entendi que eu não vou ficar transparente, que as pessoas vão me ver, vão me reconhecer, que eu vou estar igual, eu vou me sentir igual, que no mundo espiritual é tudo igual. Ela aliviou o coração dela. E, com isso, ela não teve mais medo de morrer. Mas marido, eu não sei se ela conseguiu. Eu nunca mais vi a moça. Eu nunca mais vi essa moça. Mas desejo que ela esteja feliz, sem medo de morrer, já tem felicidade por aí, né? Então, pessoal, o SEMA é isso, é essa alegria que a gente tem. A irmã Maria Angélica é muito alegre, é extremamente alegre, ela é mãezona mesmo, é um espírito maravilhoso que nos abraça, meu Deus do céu, que nos abraça assim, como mãe mesmo. E nessa proximidade dos 36 anos, eu vou pedir ao Luiz para colocar ali a letra da Maria Angélica, nós vamos cantar, nos preparando para o passe, vamos nos preparar para o passe já, entrando na vibração, porque a gente vai receber muito no passe, tá bom? Que a paz de Jesus permaneça com todos.